Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal com o título de Não leve os quadrinhos tão a sério. E esse tem o título oposto, né? Leve os quadrinhos mais a sério. Mas os vídeos não são contraditórios, eles abordam dimensões diferentes. Você pode ver os dois na ordem que você quiser, né? Quiser ver esse primeiro, depois o outro, ou quiser ver o outro primeiro e depois esse, né? Mas na verdade são vídeos nos quais eu quero abordar um pouco a relação com os quadrinhos, a relação com esse hobby da leitura de histórias em quadrinho, com o hobby que talvez esbarre um pouco na questão do colecionismo, embora não fale isso diretamente, né? Enfim, né? Eu já disse aqui, inclusive no outro vídeo eu disse isso também, e pelo menos não disse de maneira tão direta, mas indiquei isso, que os quadrinhos eles têm diversas funções, vamos chamar assim, né? E o entretenimento é uma delas, né? A gente, com os quadrinhos, a gente busca com muita frequência passar um tempo agradável, né? Ter lazer, assim, ter distração, ter escapismo, como alguns costumam dizer. Gente, isso não é pouco importante. Sempre lembro, né, de alguém que disse certa vez que o homem não é só profundidade, ele também é superfície, né? Então, na verdade, as nossas experiências, elas não vão ser todas profundas e construtivas no sentido de mudar a nossa personalidade. Não, às vezes a gente só quer rir de uma piada boba, né? A gente só quer ver, sei lá, o Superman socando o apocalipse. Isso faz parte, isso não é mal. Isso, inclusive, tem uma importância na nossa vida. Seja a pessoa lá que viu uma comédia romântica e curtiu naquele dia, uma pessoa que viu um Duro de Matar, enfim, né? Sem querer diminuir nada desses filmes. Mas, assim, uma experiência que não é... A gente não está pensando ali em revolucionar nosso pensamento, né? Enfim, né? O entretenimento é algo que nós precisamos também. Não somos só profundidade, somos também superfície, né? E aqui estou falando de entretenimento, às vezes até de maneira superficial. Depois eu vou falar um pouquinho de maneira... como é que isso pode e às vezes é mais profundo, né? Mas é o seguinte, uma coisa que foi importante para mim foi descobrir que os quadrinhos não são só entretenimento, né? Que eles vão além do entretenimento. Os quadrinhos são uma forma de arte. E toda arte, ela pode ser também entretenimento. A literatura pode ser entretenimento, a pintura pode ser entretenimento. Mas a arte, ela não se reduz ao entretenimento, assim, né? Sem querer aqui dizer o que é a arte, ou dizer quais são as funções da arte, eu posso dizer o seguinte, né? Os quadrinhos e as diversas formas de arte também são maneiras de pensar o mundo. E os quadrinhos, assim, né, são uma forma imaginativa ou imagética, uma forma narrativa de pensar o mundo. É possível que os quadrinhos comuniquem algo que só os quadrinhos podem, ou que os quadrinhos comuniquem de uma forma que nenhuma outra arte pode, né? É possível não, eu de fato acredito nisso, né? E nós como leitores, entrarmos nesse diálogo, né, daquilo que os quadrinhos comunicam é algo que é riquíssimo e é algo que eu julgo bastante importante, né? Reparem, eu não estou dizendo que todo quadrinho tem uma mensagem sensacional. Como eu disse, nem tudo é profundidade. Muita coisa às vezes é superfície. Não estou dizendo isso, que todo quadrinho tem uma elucubração filosófica profundíssima por trás. Não, não é isso, né? Mas o que eu estou dizendo é que é importante aprender, eu vou chamar assim, né, a ouvir as obras, a entrar num diálogo com elas. As obras, elas nos desafiam, elas nos questionam, né? E os quadrinhos, eles não são só formas de pensar o mundo, né? Uma forma de pensar o mundo. É uma coisa que é muito legal, né? No quadrinho, na literatura. E a gente pode falar do cinema também, vamos focar aqui mais nos quadrinhos na literatura, né? É que os quadrinhos nos possibilitam outros olhares que não os nossos. Toda arte, provavelmente, mas vamos focar nessas, né? Nos possibilitam outros olhares que não os nossos. Nos possibilitam vestir a pele e ver o mundo como personagens que pensam completamente diferente do que nós pensamos. Por exemplo, uma história um pouco mais sofisticada do Justiceiro me permite ver coisas de uma perspectiva que não, de fato, não é a minha. Ou então, quando a gente olha uma história como Jeremias Pele, para usar
para falar do vestir a pele. Inclusive, quando eu fiz a resenha, eu mencionei isso, né? A gente consegue, sendo uma pessoa que sofre aquele tipo de preconceito, né, se identificar e conseguir ler melhor a sua própria experiência. O quadrinho permite isso também, mas também permite pessoas que não estão naquela situação entenderem como é passar por aquela situação de preconceito, de racismo, né? Ou, sei lá, a gente pode pensar um quadrinho como aquele que foi lançado pelo Poc Nankin, agora me fugiu o nome, né? Grama, que fala sobre a mulher que foi uma mulher de conforto, né? Uma escrava sexual lá no contexto do exército japonês, a coreana. Cara, a gente pode vestir a pele, né, de pessoas que têm humores diferentes dos nossos, perspectivas diferentes dos nossos, dramas diferentes dos nossos. E hoje a gente fala muito de empatia. E eu acredito de verdade que os quadrinhos e a literatura podem nos ajudar muito com isso, né? Porque os quadrinhos e a literatura eles nos ajudam a nos descentralizarmos, né? A olharmos com outros olhos, a experimentarmos sensações que não são nossas, né? A experimentar situações e sentimentos que não são nossos. Isso é muito bom, assim, né? E por que os quadrinhos têm esse poder, né? Porque eles são histórias, eles não são tratados teóricos, né? Eles não lidam apenas com ideias, mas também com afetos, sei lá, com abandono, com esperança, com medo, com alegria. Gente, e tudo isso é algo que eu de verdade acho muito útil, né? E acho útil para a nossa formação. E assim, nada disso que eu falei se opõe ao entretenimento. Eu acho, inclusive, em última instância, que muitas vezes tudo isso está contido no entretenimento. Eu posso dizer, como leitor, que eu experimentei tudo isso antes de estar consciente disso. Antes de poder, por exemplo, como eu estou fazendo agora, colocar em palavras, sistematizar em ideias, né? Eu experimentava isso, lendo, às vezes, histórias simples. História lá dos super-heróis, por exemplo. Eu lembro, com o Peter Parker, algumas coisas me marcaram muito, né? 2 vilões do Homem-Aranha se matando, né? Os dois querem matar o Homem-Aranha, eles estão se enfrentando, o Aranha vai lá e intervém para impedir que os dois se matem, né? Cara, como é que aquilo, olha, sendo como moleque, como é que aquilo me afetou, como é que aquilo me fez pensar, né? Como é que aquilo me fez sentir, aquilo permaneceu depois da história, assim, né? E o seguinte, né? Como eu disse, né, isso pode estar contido no entretenimento, só que isso pode ser mais ou menos aproveitado. E assim, né, levar os quadrinhos mais a sério, ao meu ver, significa aproveitar isso. Significa reconhecer esse caráter artístico dos quadrinhos, né? Reconhecer a capacidade dos quadrinhos de produzir beleza, a capacidade dos quadrinhos de trazer e discutir ideias, de causar sentimentos. Isso é levar os quadrinhos mais a sério. E nesse sentido, eu acho que eu e você podemos e devemos levar os quadrinhos mais a sério. Nós podemos e devemos, né? Isso é um caminho de descoberta. E que, como leitor, nós só ganhamos com isso. Como leitor, nós só ganhamos com isso. Inclusive, minha gente, dividindo com vocês, fazer as minhas resenhas, dividi-las com vocês, é um caminho para isso, para mim. Para dialogar com aquelas obras, né? E aqui, no vídeo, aparece para vocês o diálogo que eu fiz, assim. E, bom, como eu disse, nós leitores ganhamos muito com isso. E o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que a relação com uma arte, seja ela qual for, literatura, pintura, dentro da literatura com a poesia, com o romance, o cinema, sei lá, escultura, música, como é que eu não lembrei da música, né? A relação com a arte, né, ela é também um cultivo de si. Então, ler histórias em quadrinhos e, bom, claro, né, a gente pode ler por entretenimento, né, mas ler e estando um pouco mais cônscio disso, mais consciente disso, né? Ler também é cultivar a si mesmo. Isso é muito legal, né? Ler histórias em quadrinhos, lidar com essa arte também pode ser um cultivo de si. E um cultivo de si que extrapola o próprio momento daquela leitura, né? Que permanece, né? Quantas histórias a gente não trazem pra gente, assim, coisas que ficam depois, né? E ficam de um jeito positivo, né? Algum sentimento que a gente pensa assim, caramba, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu li Grama, aquilo ficou na minha cabeça, a situação daquela mulher. Falei, cara, que mundo é esse? Olha
algumas pessoas experimentam, né? Ou então, sei lá, uma sensação de alegria, assim. Bom, eu lembro quando eu vi o Fabuloso Destino de Amélie Poulain, não é quadrinho, é um filme, mas como é que terminar de ver aquilo me deixou meio que sorrindo um pouco, sabe? Então, tudo isso é importante, isso é cultivar a si mesmo. Eu estou dizendo que todo mundo que vai ler um quadrinho vai ser pessoa melhor, não estou dizendo que eu sou melhor do que os que não leem quadrinho, que não consomem. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que os quadrinhos eles podem ser um instrumento para a construção do próprio Alessandro. E que isso é muito valioso. Enfim, né? É isso, né? Tá aí essa segunda parte do nosso papo, né? E aqui eu termino dizendo o contrário do que eu disse lá, né? Só que num outro significado, numa outra chave, né? Leve os quadrinhos mais a sério. Enfim, minha gente, para então por aqui. Você já conhece todos os jabás, né? Curte, comenta, né? O que você achou da discussão. Compartilha, mostra para outros, né? É esse compartilhar que faz a galera chegar a um conteúdo que ela pode se interessar, né? Esse é um dos desafios de produzir conteúdo, né? Fazer que ele chegue a pessoas que possam se interessar por ele. Enfim, né? Vamos bater um papo, trocar experiências a partir dessas ideias que eu levantei aqui, um pouco desencontradas, né? Bom, lembrar também do link da Amazon na descrição do vídeo, caso você vai fazer uma compra, usar esse link ajuda demais o canal. Peço apenas que se você for usar o link, evita usar o aplicativo, né? Porque acaba dando um tilt ali entre o link e o aplicativo. Se você abrir no navegador, tanto do computador quanto do celular, vai de boa, né? Me ajuda a manter o canal e fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos pra gente, né? Para então por aqui, minha gente, valeu por ter assistido, leve os quadrinhos mais a sério, um abração e até o próximo vídeo.